Bruno César aqui e hoje nós vamos falar sobre processos. Processos, adversidade, dificuldade, desafio, qual é o nome que você dá? Não importa, nós vamos ver nesse vídeo alguns princípios que vão te ajudar a atropelar esses processos ou desafios com intrepidez e ousadia. Muitas pessoas acham que na hora das adversidades ou dos problemas elas devem pedir apenas livramento. Ai, Senhor, me livra, Senhor, me guarda. E eu não estou dizendo que você não possa pedir socorro a Deus, Ele é o nosso socorro bem presente. Mas quando você olha para a Bíblia, você algumas vezes percebe algumas situações um pouco diferentes. Por exemplo, lá em Atos, no capítulo 4, a partir do versículo 29, existe um contexto onde a igreja primitiva estava anunciando Jesus como Filho de Deus. E eles estavam começando a sofrer ameaças e perseguição. E dentro daquele contexto, eles foram ameaçados. Olha, se vocês anunciarem novamente o nome de Jesus, vocês vão ser presos ou vocês vão apanhar. Enfim, havia um contexto ali por trás. Mas na oração da igreja, quando eles foram ameaçados, nós não vemos eles dizendo: ah, Senhor, nos livra das ameaças, acaba com nossos inimigos. Não. Eles disseram: Senhor, você está vendo, o Senhor está vendo as ameaças que estão vindo contra a nossa vida. Agora, nós te pedimos que o Senhor nos conceda ousadia e intrepidez para que nós continuemos pregando a palavra enquanto o Senhor estende as suas mãos e faz prodígios, sinais e maravilhas. Então, muitas vezes, a questão principal não é pedir o livramento a Deus, mas ter sabedoria e ousadia nele para poder avançar e passar por qualquer que seja o problema ou a circunstância. Eu quero ler para você rapidamente Tiago capítulo 1, versículo 2 ao 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então a palavra de Deus fala sobre passar pelos processos, adversidades, provação, como você quiser chamar, com alegria. Diz que produz perseverança, algo que muitas pessoas hoje não gostam, porque a gente às vezes quer tudo rápido, quer tudo na hora, mas a Bíblia fala de perseverança. E ela fala que depois que a nossa fé é provada, vai provar perseverança e vai nos deixar completos, perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Agora, é de se observar que às vezes as pessoas acham: olha, o problema e a circunstância, eles vieram para me tornar melhor, para me tornar perfeito, e eu quero que você tenha uma percepção. Não é que você vai olhar para o problema e desejar o problema, mas o seu comportamento durante o problema. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Você não deve focar nos problemas e nas provações, mas deve focar no fato de que Cristo já venceu por você. Você não se alegra porque o problema chegou, você se alegra porque você vai vencer ele, porque você é mais do que vencedor em todas as coisas. E durante esse processo você vai ser gerado, você vai ter gerado dentro de você estruturas espirituais que vão te fazer ser mais forte. Agora, lembre disso, não fique desejoso pelo problema. Atravesse e transpasse o problema com ousadia e intrepidez. E um princípio importante para que você avance e vença qualquer desafio, para que você fique firme durante todo o processo, é consciência de propósito. A consciência de propósito vai te manter estável durante todo o processo, durante toda e qualquer adversidade. Eu quero te dar um exemplo bíblico para que você possa compreender isso bem. O exemplo bíblico é José. José, ele teve um contexto dentro da vida dele onde ele recebeu uma promessa, a promessa de que ele ia governar sobre os seus irmãos, sobre a sua família. Ele tinha uma promessa de Deus. Ele tinha uma promessa de que ele ia alcançar um alvo, um lugar em Deus. Porém, durante o processo, algumas coisas aconteceram. Ele foi vendido como escravo, foi para a casa de Potifar. Agora imagina muitos de nós nessa situação, dizendo: ai, Deus, por que você fez isso comigo? Por que o Senhor está permitindo que eu passe por essas coisas? Mas lembre disso, no mundo existem provações, existem aflições. Não fica tentando entender por quê. Se agarra no alvo, no propósito, no seu chamado, naquilo que Deus te projetou para fazer, na sua identidade. José, ele sabia que ele foi chamado para governar e ele não perdeu tempo. Aonde ele estava, dentro de uma circunstância específica, na casa de Potifar, como escravo, ele começou a governar, ele começou a avançar. Consciência de identidade, de propósito. Depois disso, de maneira injusta, ele é
colocado na prisão. E dentro da prisão ele vai avançar, dentro da prisão ele vai crescer e ele vai começar a governar. Perceba, a consciência de identidade, a consciência de propósito fizeram com que José pudesse permanecer fazendo aquilo que Deus o chamou especificamente para fazer. E isso também o preparou para chegar onde ele ia chegar, porque não é o lugar que você está, mas é quem você é a consciência do que você tem para fazer. O fato de José ter passado tantos anos governando, sendo fiel, sendo forjado, colocou ele dentro de um contexto onde ele foi chamado diante do faraó. E quando ele chegou diante do faraó, Faraó pede para ele interpretar o sonho. Eu não vou entrar em toda a história por causa do contexto, depois você lê com calma a sua Bíblia lá no livro de Gênesis, mas José, ele chega diante do faraó e ele diz: ô faraó, você sonhou com isso, 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 e a representação é isso, 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 aquilo. Agora faz o seguinte, faraó, faça isso, 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 isso. Talvez você nunca tinha parado para analisar, mas Faraó não pediu a opinião de José, não perguntou o que ele tinha que fazer. Faraó só pediu para José interpretar o sonho, mas a consciência de propósito de José, a consciência de identidade, quem ele era e tudo que ele passou durante todo o processo, ele não ficou chorando, ai Deus, por quê? Não, ele andou, ele avançou, ele caminhou e quando chegou diante da oportunidade, ele já estava preparado, porque mesmo aquilo que vem contra a sua vida para te derrubar, Deus vai utilizar para servir como um impulsionador para você crescer e cumprir exatamente o que ele tem para a sua vida. Deus não precisa te colocar uma doença para você ir dentro do hospital pregar a palavra. O que você precisa é consciência do propósito, que você foi chamado para orar pelos enfermos. Então, Deus pode te levantar e falar com você para que você vá a qualquer lugar fazer aquilo que ele tem para você fazer. José foi colocado diante de Faraó e ele aproveitou a oportunidade. Ele foi quem ele foi chamado para ser e por conta disso, ele foi colocado como governador do Egito. Então, avance sabendo quem você é e qual é o seu propósito. Durante o processo, tenha alegria e saiba que independente daquilo que venha contra a sua vida, você pode avançar com intrepidez, com ousadia, porque é certo que você vai alcançar o algo que Deus planejou para você. Então, ande nessa palavra, pratique ela e seja abençoado em nome de Jesus.